Beleza, galera? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre equação do segundo grau, beleza? Então, primeiro, o que é uma equação? É uma igualdade entre duas expressões matemáticas, certo? Então, de novo, é uma igualdade entre duas expressões matemáticas. E aqui a gente tem exemplos de expressões matemáticas, tá certo? Então, aqui, ó, uma igualdade, sinal de igual, entre duas expressões, ó, tá bom? E essa terceira aqui, vocês ainda não estudaram nada do tipo, mas isso aqui tem a ver com trigonometria e vai ser próximos assuntos. Então, eu coloquei aqui para vocês visualizarem o que ainda esperam por vocês. O que é grau da equação? Certamente a gente precisa saber isso. É o maior expoente que aparece na equação, tá ok? Então, ó, vejamos aqui esses três exemplos. Nessa equação, você vai olhar para a variável, no caso que eu quero dizer aqui a letra, x, tá bom? Veja que ela não apresenta nenhum expoente, mas lembrem que quando não aparece o expoente, é porque justamente é o expoente 1. Então, essa equação aqui é de grau 1, é o maior expoente que aparece, tá bom? Nessa outra, quando vocês olham as variáveis, você vai para que tem uma expoente. Então, a gente já viu que essa se não tem é 1. E essa aqui, ó, a variável a, tem um expoente 2. Então, o maior expoente dela é 2. Por isso, o grau dessa equação é de grau 2. E essa daqui, ó, a variável z, você olha para ela e você vai notar que o maior expoente é o expoente 3. Então, essa equação aqui é de grau 3. Tá bom? Então, sabendo que é equação, sabendo que é grau, vamos agora para a definição de equação do segundo grau, que é o nosso assunto. É uma equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero, A1, A, B e C pertence, certo? Lembra que isso aqui é o símbolo de pertence aos reais, aos números reais, e A é diferente de zero. Então vamos entender o que tudo isso aqui significa, tá certo? Vejamos aqui um exemplo. Olha, 2x ao quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. Então, esse daqui é um formato do segundo grau. Olha que a igualdade aqui é igual a zero. Normalmente as equações de segundo grau, para resolver, ela será desse jeito. O lado direito é igual a zero. Mas o que eu quero que vocês fiquem atentos é isso aqui. Ó. Veja só, a equação de segundo grau, a definição está aqui. Mas quem é A, B e C? A, aqui, ó, é o número que fica do lado do x ao quadrado. No caso aqui, o A é 2. O B é o número que fica do lado do x. No caso aqui, o B é 5. E o C é aquele número que está sem variável, que no caso não está do lado do x, não tem x nele. Então ele está sozinho. Então o C é 3. Ok? Então, ó, A, B e C são números reais. Lembre que os números reais é todos os números que vocês conhecem no momento. Então pode vir assim números inteiros positivos, mas pode vir negativos, pode vir decimais, tá certo? Forma de fração. Qualquer número que vocês conheçam hoje são chamados de números reais, tá bom? Agora, ó, observação que A não pode ser igual a zero. Ó. A é diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, o que é que acontece com a equação? Veja, está aqui a nossa definição, equação de segundo grau. Vamos substituir o A por zero. Então, 0x ao quadrado. Mas, ó, lembre que em todo número lá dá uma letra, aqui no meio existe uma multiplicação. Então, todo número de zero é igual a quanto? A zero. E se igual a zero, essa parte some. E se ela some, é o que é que restou? Então, cadê o expoente 2 do x ao quadrado? Sumiu. O maior expoente aqui, ó, de novo, olhando a variável, que a variável é x, lembre-se. B e C são números, x é a variável. Então, o maior expoente aqui é 1. Então, ela deixa de ser de grau 2 para ser grau 1. Passa de ser uma equação de segundo grau e torna-se uma equação do primeiro grau. Tá bom? Então, por isso que o A jamais pode ser zero. Porque se for zero, ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, aqui, ó, mais alguns exemplos de equação de segundo grau.
x ao quadrado mais 9x menos 1 igual a 0. Aí eu quero saber quem é o A, o B e o C. Então, ó, A é o número que fica na frente do x ao quadrado. Se não tem número é 1, lembre-se disso. B é o número que é na frente do x, então é 9. E o C é o número que está só, mas você não pode esquecer o sinal que acompanha ele. Então, C é menos 1. Olha aqui, ó. Aqui eu troquei a variável x por m, tá certo? Mas isso aqui é uma equação de segundo grau também. O A é o que fica na frente, ó, que está a variável elevada ao quadrado. Então, no caso aqui é n. Então, se não tem número aqui, até 1. Mas como tem um sinal de menos, A é menos 1. O B é o número que fica na frente, no caso aqui, deveria estar um m. Só o m. Mas não tem, isso significa que o B é 0. Por isso que o m some, porque o B é 0. E o C é um número que está só. No caso aqui, o 1. Ok? Essa agora aqui, ó, eu troquei a variável por n agora, certo? Então, quem é o A? O número que fica do lado n ao quadrado, é 5. O B agora é um número decimal, é um número que fica do lado do n, da variável n. Então, é 0,7. E o Z é um número que está só, mas você veja que ele não aparece. Então, por isso, o Z é 0. Aqui, ó, a equação de segundo grau, normalmente o lado direito é igual a 0, né? Ó, vejam todas as outras. Então, antes de descobrir quem é A, o B e o C, passa tudo isso que está do lado direito para o lado esquerdo. Então, lembre que quando você muda de lado, você muda de sinal, certo? Ó, então, aqui ó, permaneceu, 6x estava positivo, passou para o outro lado negativo. O 1 estava negativo, passou para cá positivo, ó, certo? Estava tudo depois do lado do direito, depois do sinal de igual, lado direito, e vieram para antes do sinal de igual, lado esquerdo. Então mudaram de sinal. E aqui, como não restou mais nenhum número, 0. Agora que eu deixei a equação desse formato, eu sei, eu posso dizer quem é o A, o B e o C. Então, ó, o A é o menos 2, do lado do x ao quadrado. O B é menos 6, ó, do lado do x. E o C é o número que está só, é 1. Beleza? Então, ó, vamos continuar aqui para terminar. Tipos de equação de segundo grau. A equação de segundo grau é subdividida em dois tipos, completa e incompleta. Quando B e o C forem de zero, ela é chamada completa. Quando B ou C, ou os dois ao mesmo tempo, é igual a zero, elas são chamadas de incompleta, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, o B e o C são diferentes de zero. Então, a equação de segundo grau do tipo completa. Aqui, o B é igual a zero. Então, essa equação de segundo grau é do tipo incompleta. Aqui também, o C é igual a zero. Então, equação de segundo grau do tipo incompleta. E aqui, B e C diferente de zero. Então, equação do segundo grau do tipo completa. Mas, professor, e o A? Lembre que o A não pode ser igual a zero. Porque se for igual a zero, ela deixa de ser uma equação de segundo grau. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente tira em sala de aula. Beleza?